Galera, tudo bem com vocês? Vamos embora lá continuar? Olha, alguém me fez um comentário, disse, seu Diano, faltou um pouco, eu achei, no que você falou sobre o tópico 2, a questão do EAD e da prevenção à delinquência. Eu parei para refletir, dei uma olhada lá e falei, sabe que tem razão? E foi o João Mateus que me falou sobre isso. Então, o que eu queria dizer para vocês? De fato, tudo que eu falei é válido para a educação à distância e óbvio, quer dizer, se você não tem uma educação à distância, está com milhares de crianças na rua, elas estão aí ao dispor de quem? Ao dispor do crime, que muitas vezes vai ter muito mais facilidade de cooptá-las. Eu poderia dizer, a educação à distância tem um papel fundamental no combate à delinquência, porque pode chegar até a casa do jovem por intermédio da internet, focar no mundo maravilhoso de acesso ao conhecimento, a museus, enfim, pode tirá-lo. É necessário uma política pública para garantir não só a internet, mas também os equipamentos necessários para os alunos terem acesso a esse conhecimento e ficarem longe das ruas e das amizades que podem levá-los a delinquir. Acrescente-se ainda a necessidade de treinamento constante do corpo docente. Eu fiz assim meio, pegando assim meio na sola, eu não preparei esse texto, e eu até não preparo, porque eu acho legal o aluno sentir o professor refletindo também sobre o ponto. Então isso aí, o comentário dele tem toda a razão de ser, e eu quero realmente ter o cuidado de ressaltar esse aspecto aqui, que faltou um pouco esse elo aí. E a gente vai ver também na redação que eu considerei como seria uma redação nota máxima. Então vamos para o próximo tópico. O papel da polícia como órgão orientador das futuras gerações. Exemplifique. Bom, então aqui são duas coisas, é um tópico duplo, porque ele fala do papel da polícia, orientador, e mandou pedir dar um exemplo, né? Beleza. Então a polícia tem o papel orientador das futuras gerações. Qual seria esse papel orientador? E há exemplos. Alguém já vai falar, vai rolar a escola militarizada e tal. Vai, não tem jeito, porque é um assunto que está aí efervescente, a gente tem que tratar disso. Então vamos dar uma discutida nessa questão. Bom, hoje a polícia pode estar mais próxima do dia a dia da criminalidade, por estar mais próxima, talvez seja a instituição com mais condições objetivas de orientar os jovens e as crianças. É verdade, porque a polícia, ela vê o crime acontecer numa dinâmica, a delinquência infanto-juvenil acontecer, numa dinâmica que muitas vezes os pais não percebem as surpresas quando jovens aparentemente sérios que se dedicam ao estudo acabam se envolvendo com droga, acabam se envolvendo com o descaminho. Então a polícia tem uma noção dessa dinâmica muito importante e a polícia tem percebido que ela tem um papel para orientar os jovens, sim. Ela tem percebido isso. Por quê? Porque você não pode, num país como o nosso, aliás, em nenhum outro país, deixar de considerar a dimensão social da polícia, entende? A dimensão social do policial militar, do policial civil, que está ali na comunidade, que está ali vivenciando o dia a dia das comunidades, muitas vezes com uma radiografia mais apurada do que o que ocorre de fato. Muito bem. A polícia tem assumido um papel social no sentido de se aproximar das comunidades. Com certeza, isso é fundamental. Vamos lá. As escolas militarizadas, que têm sido objeto de grande polêmica, também são uma alternativa em que a polícia militar procura exercer um papel de educação das futuras gerações. Esse aqui é um assunto muito polêmico, né? Nós sabemos que, na minha época de garoto, o professor entrava em sala, muita gente ficava de pé, até um pouco exagerada aquela forma, mas era um símbolo de respeito. E hoje, lamentavelmente, se repetem atos de agressão nas escolas contra os professores, diretores, apoios entre alunos. Assim, o ambiente da escola, que deveria ser um ambiente propício ao desenvolvimento pessoal, intelectivo de cada um, é um ambiente que muitas vezes é um ambiente tenso, e que há conflitos que não deveriam estar presentes na escola. Mas a escola é também uma instituição que está inserida num contexto de um país de exclusão social, de um país em que se repetem os escândalos de corrupção,
em que quem deveria dar exemplo muitas vezes não dá exemplo adequado, e isso é muito ruim. Isso acaba, talvez na minha humilde maneira de entender, influenciando muito o inconsciente coletivo, aquela noção de se dar bem. E o jovem, ele é muito mais suscetível a isso daí. E o que acaba acontecendo? Essa resposta das escolas militarizadas. Eu não sou pedagogo, minha visão é que ela é muito mais o resultado de um processo que foi acontecendo, um processo de degeneração da relação professor-aluno, escola-comunidade, e aí a coisa se complica um bocado. Muito bem. Essa alternatividade decorre de um fenômeno frequente, a violência nas escolas, em múltiplas formas, tanto entre alunos quanto entre alunos e professores, muitas vezes com resultados extremamente danosos, como homicídio, foi o que eu acabei de dizer. Muito bem. Intertextualidade complementar. Polícia, AIS na educação, isso aqui é um dado interessante. É claro que vocês poderiam exemplificar com essas escolas militarizadas, isso aí não teria nenhum problema, estaria ótimo. Né? Eu estou só... Como eu tenho sempre dito a vocês, não quero prever o tema, mas aguce a intertextualidade, então eu estou trazendo intertextualidade, estou procurando instigar vocês a refletir sobre o assunto. Por quê? Porque é um assunto extremamente importante. Muito bem. Polícia Militar do Distrito Federal, PMDF, ainda está mensurando os resultados do primeiro ano de gestão compartilhada, mas a partir do retorno da população, conclui que a experiência é positiva, pela ótica da polícia. Muito bem. O tenente-coronel Ellison Castro, subchefe do Centro de Políticas Públicas da Polícia Militar do Distrito Federal, considera que o desempenho da corporação tem sido visto com bons olhos pelo público. Temos uma aproximação com toda a comunidade escolar e estamos percebendo uma receptividade muito boa, afirma. Nossa expectativa é continuar com essa aceitação da comunidade, diz o tenente-coronel. O balanço do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, a 5DF, com relação ao primeiro ano do programa de gestão compartilhada, é totalmente negativo. Promessas não cumpridas, falta de clareza na apresentação de contas, perda de autonomia das escolas públicas são algumas das críticas do sindicato com relação ao formato. Não é e não está sendo algo bom. A gestão democrática não foi respeitada. Está sendo cerceado o direito dos estudantes, o direito à identidade, aos corpos, à raça, aponta Letícia Montandon, uma das diretoras do CIPO-DF. Eu só coloquei isso aqui porque é para aguçar mesmo, para instigar vocês a ampliar a intertextualidade. Mas na prova, o que era necessário seria apenas mostrar que existem exemplos. Por exemplo, você tem o PROERD, que é um programa da Polícia Militar também de prevenção às drogas. Você tem essas escolas, então você não precisaria entrar nessa polêmica. Isso aqui eu só trouxe porque eu entendi que vocês poderiam aguçar a intertextualidade conversando sobre isso daqui. Muito bem. Aqui também tem um aspecto muito interessante, porque essa crise da escola não é apenas uma crise na periferia, não. É uma crise geral da escola. Então, vou trazer aqui o Zé Pacheco, idealizador da Escola da Ponte de Lisboa. Não é aceitável um modelo educacional em que alunos do século XXI são ensinados por professores do século XX com práticas do século XIX. A colocação do Pacheco, do meu ponto de vista, é uma das mais interessantes. O que ele diz é o seguinte: o modelo da escola, ela continua um modelo napoleônico. Aquele corredorzão, as salas para o lado e tal, né? Que é uma coisa bem, digamos assim, tradicional. Né? Mesmo os mais jovens vão lembrar que a escola é assim. E ele diz que os professores são professores do século XX. Lembra que ainda há pouco eu estava comentando a dificuldade que é você desenvolver um material humano para poder fazer essas aulas online que vão chegar nos alunos. Não é da noite para o dia, você tem que treinar o professor, você tem que dar equipamento ao professor. Não é tão fácil assim. E ainda considerar que nem todos terão a aptidão necessária para poder fazer, para desempenhar esse papel. Então, os professores são do século XX e a garotada do século XXI. E aí é um problema complicado, porque essa dissintonia, ela torna a escola muito pouco interessante. Né? Por quê? Porque uma escola de hoje é uma escola com todo mundo de tablet na mão, todo mundo com laboratórios, todo mundo com um acesso maravilhoso à internet. E aí vem uma coisa que eu sempre tenho colocado para a galera. O problema educacional brasileiro, lógico que se reflete muito na questão da delinquência, é que
verdadeiramente falando, nos discursos, a educação sempre foi prioridade de todos os governos que chegaram ao poder, mas na prática não foi. E eu estou falando, inclusive, muito mais da educação fundamental, aquela educação que dá ao indivíduo a condição de modificar sua própria realidade, porque ele lê, ele escreve, ele se expressa, ele domina as operações e ele está pronto para se desenvolver um pouco mais intelectualmente. Agora, de fato, como o Pacheco coloca, num atual contexto, você tem uma escola que ainda hoje já não é nem mais cuspe-giz, né? Canetinha e quadro branco, se for, né? Porque grande parte ainda continua na base do cuspe-giz, é complicado, porque essa garotada, ela tá, mesmo a garotada mais da classe D e E, ela está receptiva para o mundo da internet, ela está receptiva para o mundo virtual. Então, essa dissintonia, ela leva ao fracasso. E quando a escola perde esse papel de desenvolvimento intelectual, de proporcionar condições para que o cara cresça como ser humano, ela vai perdendo o seu lugar. Então, grande parte desses conflitos que existem dentro da escola é exatamente por essa dissintonia. Eu acho que o Pacheco está correto na minha avaliação preliminar. Sei que não é uma coisa tão simples assim, mas é algo que a gente tem que estar ligado. Claro, estou falando muito mais como educador, mas como eu disse anteriormente, isso aqui é só para aumentar a intertextualidade. Isso é bom para você abrir a cabeça, até porque você pode chegar numa prova lá da Polícia Civil e não encontrar o que todo mundo fica, não, vai ser alguma coisa sobre feminicídio, vai ser alguma coisa sobre excludente de ilicitude, e traz um tema como esse aqui, que evidente é um tema muito mais interessante do ponto de vista da intertextualidade, e que você, como um moderno policial, consciente da sociedade que está inserido, deve ter também condições de trabalhar. Beleza? E o que vai vir a seguir? Que o Zé Pacheco, só complementando, professor pedagogo, defende uma escola sem turmas, sem ciclos, sem testes, sem chumbos, sem companhias. Aos críticos, pede alternativas e conta história de sucesso. Fundou o projeto inovador da Escola da Ponte em Santo Tiço, em 1976, quando percebeu que não podia continuar a dar aulas. Está aí essa visão dele. Vale a pena olhar o que o Pacheco pensa. Muito bem, daqui a pouco eu volto com a dissertação que eu considero que deveria ter uma nota máxima. É de um aluno nosso que está em mentoria, um dos nossos produtos, com alguns retoques. Grande abraço, tudo de bom? Aí, gostou? Coloca um like aí, inscreva-se no nosso canal, acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais, redaçãoaplicada.com.br, @redação_aplicada. Eu sou o professor Dino, mestre em Linguística pela Universidade de Brasília e consultor legislativo aposentado da Câmara Legislativa. Estou aqui para compartilhar conhecimento com vocês. Grande abraço!